Sábado agora, o UFC 302, o UFC numerado, com a disputa do cinturão dos pesos leves entre Dustin Poirier e Islam Makhachev. Um evento que tá bem recheado e tem bastante pérola pra gente encontrar. Hoje a gente analisa um trio de brasileiros que vai lutar hoje, começando por ele, o nosso querido Jailton Malhadinho Almeida, que volta aos pesados pra lutar contra Alexander Romanov, numa luta que pode trazer o brasileiro de volta aí numa corrida para o cinturão. E fica até o fim do vídeo, porque tem mais dois brasileiros aí que a gente vai analisar. Um, inclusive, eu vou dar uma atenção especial, porque eu tô de olho nessa luta, certo? Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo, bem-vinda à tripulação do MMA Pirata. Viagem, clincha no like, comenta aí quais desses brasileiros você tá torcendo e qual você acha que vai perder. Veja bem, perder, certo? Quero ver se você vai ter coragem de responder, mas compartilha, comenta e vamos pra luta. Bom, o Jailton Almeida, cara, ele é um bom lutador, ele é um lutador, na verdade, ótimo, e eu acredito que ele no chão tem um jogo muito parecido ali com o próprio Romanov, porém ele também é muito versátil nas transições, ele consegue controlar muito bem e ele tem uma vantagem nessa categoria que eu acho que vai fazer muita diferença nessa luta, que é a velocidade e a explosão, certo? Eu acredito que ele vai conseguir chegar no Romanov, que tem um jogo muito parecido com ele, é um wrestler também, é um cara que basicamente troca só o suficiente para encurtar, grudar e levar para o solo. Ambos têm uma trocação ali básica, um boxe básico, porém o boxe do Malhadinho eu acredito que seja melhor, mais rápido e até mais preciso, principalmente nos golpes retos. Eu acredito que essa luta não vai se desenrolar muito em pé e sim no chão, começando com a iniciativa do Malhadinho, que quando consegue quedar, quando consegue grudar, dificilmente ele perde a oportunidade, certo? Já o Romanov, quando fica de costas no chão, eu não gostei muito do que eu vi, principalmente na luta contra o Marcin Tybura. Ele fica meio plantado, ele não consegue fugir muito bem o quadril, e acredito que nesse momento a gente vai ter aí provavelmente um controle, um domínio do Malhadinho, pelo menos no primeiro round. Já voltando à luta em pé, ou no segundo round, ou no terceiro round, eu acredito que a pujança física, o peso, né, do Romanov vai atrapalhar ele, enquanto o Malhadinho não perde tanto rendimento assim quando consegue trabalhar num jogo de quedas. Acredito então aí que com tudo isso dito, a trocação básica dos dois, mas com vantagem leve pro Malhadinho, apesar de eu achar que o punch do Romanov é um pouquinho maior, mas não é muita coisa. Apesar dos dois serem wrestlers, o Romanov mostra uma defesa um pouco ruim, principalmente do jiu-jitsu. Então, veremos aí provavelmente ao final do primeiro round, ou até mesmo no começo do segundo, uma sub, acredito eu, ou até mesmo uma decisão, mas eu vou de sub nessa para Jailton Malhadinho Almeida. A luta do César Almeida contra o Roman Kopylov, cara, essa é a luta que eu quero que vocês fiquem de olho. Vamos ver se a minha intuição vai falhar ou não. Mas eu acredito aí que o primo do Projota, mas com uma aura meio Ed Rock do Racionais, vai trazer muita coisa boa para essa luta. Ambos são atletas muito precisos. O Kopylov, ele é um pouco mais versátil, principalmente nos chutes, mas eu acredito que o César Almeida tem ali um boxe e um punch um pouquinho maior. Ele inclusive aplica de vez em quando uppers e aqueles cruzados que vêm de baixo na diagonal para cima, parecidos com o do Poatan. Ele também tem uma movimentação de cabeça e golpeia tirando a cabeça um pouco para as laterais, que é um pouquinho perigoso se ele errar o tempo, mas ele não costuma errar. E acredito que o overhand dele, que por incrível que pareça, é o primeiro overhand técnico assim que eu tenho lembrança de ver. Ele golpeia jogando a mão de trás no movimento em arco e cai com a cabeça, mas de uma maneira a fugir dos golpes e não simplesmente abaixando todo o corpo e também sem se desproteger. E como ele é um pouquinho mais baixo, eu acredito que essa mão possa chegar, mas o Kopylov também tem um bom tempo de chutes, isso é muito perigoso. E, bom, provavelmente essa luta vai desenrolar inteira em pé, porque no chão e na defesa de quedas, inclusive, e na defesa de jiu-jitsu, até as levantadas, eu acredito, por incrível que pareça, que o César Almeida é melhor, porque as duas últimas lutas dele foi bem testado nessa área, e se vocês puderem, vejam essas duas últimas lutas dele, contando com a do Contender Series. Acredito que essa luta vai desenrolar em pé. Em pé, a minha intuição está dizendo que veremos um nocaute para César Almeida ainda no segundo round também. E
Já a última luta de brasileiros, teremos Randy Brown lutando contra Eliseu Capoeira Zaleski dos Santos, um nosso querido aí, um lutador excelente que infelizmente ficou muito tempo parado e acabou tendo aí problemas aí para voltar a lutar. Não sei se a galera também queria lutar com ele, ele ficou numa geladeira e ficou meio parado na divisão, mas ele era um lutador que tinha muito potencial, mas eu acredito que o potencial dele, assim, o auge dele já passou, mas ele ainda é um lutador extremamente perigoso. E o que mais me impressiona é que, apesar da grande diferença de envergadura, o Randy Brown às vezes ele toma muitos golpes porque ele baixa a guarda e tenta fazer um boxe de esquiva, porém ele é muito grande e isso atrapalha, porque o movimento de pendulação faz com que ele tenha que abaixar muito para fugir do golpe. Abaixar muito facilita tanto para outros golpes de mão quanto para golpes de pé, mas eu acredito que nessa luta o que vai fazer diferença de fato vai ser a velocidade e o time de golpes, a distância principalmente. Eu acredito que nesse ponto aí a vantagem fica ao lado do Randy Brown, enquanto que, apesar de tudo, o Eliseu Capoeira ainda pode utilizar de tentativas de queda ou até mesmo ali um pouco de clinch para tentar cansar, mas eu acho que isso, inclusive, se não for bem utilizado, vai cansar o Eliseu Capoeira, que tem um rendimento oscilante. Por incrível que pareça, ele oscila e às vezes ele consegue se recuperar no gás ainda no primeiro round, quer dizer, ainda no mesmo round. E além disso, ele é um atleta que basicamente tem um coração enorme e sabe virar lutas, mas eu acredito que o auge dele infelizmente já passou e ele demonstra quando ele sente o golpe no queixo, ele não tá conseguindo segurar mais, disfarçar mais. Então acredito que veremos aí o primeiro round bem pegado, com bastante emoção. Se chegar no segundo round e passar, né, do segundo round, também veremos bastante emoção, podendo ser uma luta da noite por conta do Eliseu Capoeira, mas eu acho que o nocaute vem entre o segundo e o terceiro round a favor de Randy Brown. Bom, rapaziada, essa foi a minha análise aí dessas três lutas desse trio de brasileiros aí. Eu tô empolgado pra ver esse evento, eu tô empolgado pra ver essa luta e acredito que eu vou participar da live do MMA Pride, quem puder acompanhar lá no sabadão. Bom, rapaziada, hoje não tem muito mais pra onde esticar, tô torcendo aí, mas realmente três brasileiros com lutas encardidas, difíceis e, bom, acredito que ainda assim veremos, se depender dos brasileiros, veremos ótimas lutas e ótimos desempenhos, certo? Então, por hoje é só. Um beijo e foi. Perfect.